A família é tema sempre presente nas preocupações da Igreja e em todos os homens de boa vontade. Como dizia o São João Paulo II, o futuro da humanidade passa pela família. Este princípio mantém-se e mantém-se a preocupação da Igreja, já há vários papas, sobre as questões da família. Perdão. O Papa atual, o Papa Francisco, também assumiu naquilo que se pode chamar, numa hermenêutica da continuidade, as questões da vida e da família. É recorrente ouvirmos o Papa Francisco defender o direito à vida, desde a concepção até à morte natural. Ainda recentemente o Papa dizia que uma criança por nascer tem o rosto do Senhor. E ainda mais recentemente, na jornada com os idosos e os avós em Roma, no domingo passado, o Papa enfatizou essa importância dos idosos, dos avós, no seio de uma família. Portanto, é uma preocupação. Ela foi extremamente relevada com São João Paulo II, nomeadamente na exortação apostólica Familiares Consórcio, mas em muitíssimos documentos. Creio que não há visita que este Papa tenha feito em que não tenha abordado sistematicamente as questões da vida e da família. Papa Francisco está nesta linha da grande preocupação. E há cerca de um ano quis lançar uma grande reflexão sobre as famílias, sobre as questões da vida e da família, dirigindo a todos os bispos e cristãos e homens de boa vontade um grande inquérito. Esse inquérito foi objeto de grande polémica e há muitas ideias que são transmitidas na comunicação social que provavelmente não correspondem nem às intenções do Papa, nem à realidade dos factos. Temos connosco, para conversar um bocadinho sobre esta realidade da família, este inquérito e, sobretudo, a terceira Assembleia do Sínodo dos Bispos, que vai decorrer entre 5 e 19 deste mês, de outubro, o Sr. Dom Francisco Serra Coelho, Bispo Auxiliar de Braga, que tem na nossa diocese, além das múltiplas tarefas que lhe competem como Bispo Auxiliar, ocupar-se da família e do laicado. Sr. Dom Francisco, mais uma vez, muito bem-vindo a Ser Igreja. É com muito gosto que o temos aqui. E eu lançava-lhe a primeira questão. Este inquérito que a Santa Sé fez para uma consulta alargadíssima aos bispos, ao clero, aos religiosos, aos leigos, a quem quis responder, porque era aberto, não era fechado a ninguém, foi entendido de muitas maneiras. Por um lado, alguns diziam, isto é tirar a radiografia à Igreja para depois saber agir. Outros diziam, bem, isto é sinal de que tudo vai mudar. E até há alguns pontos essenciais. O que é que lhe parece isto? Uma saudação muito amiga, fraterna, a todos os nossos ouvintes e espectadores, e muito obrigado por este convite. Nós aqui agradecemos. É bom estar assim, juntos e com um espaço alargado, que são todos aqueles que nos acompanham. Eu começava por recordar uma frase que o Papa Francisco pronunciou na Capela Sistina no dia 14 de março de 2013, exatamente quando começava o seu pontificado e traçava um caminho para o seu pontificado, com 3 verbos: caminhar, edificar e professar. Ou seja, caminhar em conjunto, como igreja, comunidades de crentes em Cristo. Isto significa caminhar em synodos. Synodos, que etimologicamente quer dizer fazer estrada em conjunto. É muito interessante ir ao étimo, à origem da palavra, não é? Portanto, caminhar em conjunto. E um outro pormenor que acontece também nesta estrada prévia ao sínodo é que naquela conhecida revista Civiltà Católica,
Em setembro do ano passado, 2013, concretamente a 19 de setembro, o Papa fez esta afirmação. Deve-se caminhar em conjunto. A gente, os bispos, o Papa. A sinodalidade deve ser vivida a vários tempos e a vários níveis. Talvez seja tempo de mudar a metodologia do sínodo, porque aquela que temos atualmente me parece estática. É neste contexto que surge essa auscultação. Nós sabemos que a verdade não está fora da vida das pessoas, ou seja, há um sensum fidei, o senso da fé, que repousa no coração do povo de Deus. E o povo de Deus tem a intuição daquilo que é, de facto, a verdade da fé. E por isso o povo de Deus deve ser ouvido. Tem que ser sempre ouvido. Porque o povo de Deus tem a presença do Espírito Santo e é conduzido pela luz de Deus. Há aqui esta valorização da Igreja como povo de Deus. Somos batizados, fiéis em Cristo, e é exatamente nesta dimensão da fidelidade a Cristo que todos somos iguais, filhos de Deus. A Igreja não tem uma estrutura piramidal, no sentido de que repousa na hierarquia a verdade e os fiéis são aqueles que ouvem, que obedecem e que porventura contribuem com os seus serviços e com os seus donativos. Não, somos povo de Deus, pelo batismo constituídos como filhos de Deus, como Igreja. Deste povo de Deus, o Senhor chama, escolhe alguns para serem servidores desse mesmo povo. E a hierarquia é exatamente o ministério, um serviço. É nesta dimensão da fidelidade dos fiéis que seguimos o Senhor na sua palavra e que temos a presença do Espírito Santo que o Papa quis sentir e viver esta comunhão. Não podemos traduzir esta comunhão com uma linguagem que nós poderíamos dizer politizada, ou seja, um referendo. Não foi, portanto, não foi um referendo, não. A Igreja não funciona por referendos. A verdade não se obtém por maiorias. Nós fazemos a descoberta da vontade de Deus através da oração, do discernimento, da Lectio Divina, da escuta da palavra. Aquilo que a Igreja sente como principal preocupação é a fidelidade. A fidelidade ao seu Mestre. A fidelidade a Jesus Cristo. Porque Ele é o homem que traz aos homens exatamente o projeto de Deus para o homem. Ele é o protótipo, Ele é o modelo, Ele é a matriz por onde cada homem se constrói. Na medida em que nós conhecemos Jesus Cristo, aprofundamos Jesus Cristo, nós conhecemos-nos. Para nos conhecermos, nunca nos podemos afastar dele. E é exatamente conhecer em conjunto, refletir em conjunto, fazer o discernimento a partir da palavra de Deus que o Papa convidou toda a Igreja, para que ninguém ficasse de fora. É tão importante o problema da família que ninguém pode ficar de fora. Foi um apelo à comunhão, não um plebiscito. Foi um apelo a estarmos juntos nesta sinodalidade. Foi um acreditar que o Espírito Santo ilumina todo o povo de Deus e que todo o povo de Deus é convidado, é convocado a refletir e a participar. Também, eu penso que não estarei muito errado, também o Papa quis sentir o pulso, porque ele usa uma ideia, já há várias vezes que usou essa ideia de que a Igreja é como uma tenda em campanha, numa região de guerra,
E que, quando os doentes estão na tenda tenda hospital, a ideia não é medir o colesterol nem a taxa de açúcar no sangue, mas é acudir imediatamente àqueles grandes e graves e urgentes problemas que o doente que está na tenda tem. E dá-me a ideia que o Papa quis. Há um conhecimento empírico e científico de que há uma crise profunda no entendimento, na defesa, na promoção da vida humana, com a liberalização desenfreada do aborto, da manipulação genética, da eutanásia, das uniões de facto, das uniões de outro tipo, etc. A Igreja sente que, como tenda de campanha, há doenças que, sendo graves, o Papa refere o colesterol, que nós podíamos aqui transferir para outra coisa qualquer, dentro da vida da Igreja, mas que há problemas prementes e que os problemas prementes é preciso conhecê-los. Isto é, quando o médico está na tenda de campanha, ele diz, bem, que osso é que esta pessoa tem partida? O que é que nós vamos fazer para suturar este ferimento? É um pouco isto. E por isso abre o sínodo, que eu penso que é a primeira vez que acontece em 2 momentos, agora em outubro e para o ano. Sim, é a primeira vez que acontece. Porém, não é a primeira vez que acontece esta auscultação. Sim, não é a primeira vez. Só que desta vez teve uma amplitude, uma abertura, até porque temos outros meios, outros recursos de participação. Mas é este caminhar em conjunto que o Papa refere e que a própria etimologia de sínodos quer dizer. Fazer caminho. Portanto, exato. Sabemos que o Colégio Apostólico, os bispos, unidos à cabeça, que é o Papa, fazem, de facto, o pastoreio da Igreja e têm em si a garantia da permanência na verdade da fé. Quando nós estamos a falar na verdade da fé, percebemos que há uma doutrina sobre o matrimónio definida. A Igreja tem uma reflexão teológica e moral sacramental de 2 milénios. A questão não se põe na doutrina da Igreja sobre a indissolubilidade do matrimónio, sobre a unidade do matrimónio, sobre o matrimónio e a vida, a fecundidade, sobre a dimensão muito profunda daquilo que o matrimónio significa, o amor de Cristo pela sua Igreja. Não é isto que está em questão. O que está em questão é como levar esta beleza e fazer com que este valor tão profundo que é o matrimónio esteja na vida das pessoas. Eu penso que o Sr. Dom Francisco tocou no cerne da questão que nos é apregoada a toda a hora e momento pela comunicação social. Porque dá a ideia, é um cristão, alguém menos conhecedora daquilo que acabou de referir, de que a Igreja está preocupada em alterar a doutrina e não a revitalizar e a mostrar, como disse, a beleza dessa mesma doutrina. Que, no fundo, é a grande preocupação. Não é refazer a doutrina, porque não pode. A indissolubilidade da Igreja não pode mexer-lhe. É evangélica está lá, Jesus Cristo. Não pode alterar. E é um valor, não pode porque é a verdade. É o projeto de Deus. Portanto, o amor não é a tempo. O amor não é a prazo. O amor é para toda a vida. Quando se ama, participa na eternidade de Deus, que é amor. E, por outro lado, sabemos perfeitamente que a única medida do amor é amar sem medida, que leva ao perdão, à dimensão do perdão. Esta beleza, este projeto de Deus claramente revelado e depois discernido pela Igreja, no magistério da Igreja, tem que chegar ao coração da família contemporânea, de cada casal. Agora, como é que nós conseguimos transpor, levar exatamente a levedar, a fermentar a sociedade com esta beleza? Porque nós percebemos que na base do problema da família está a ausência desta beleza. Está a compreensão do amor de uma maneira desvirtuada. Sr. Dom Francisco, desculpe interromper, repita isso. Porque o que o senhor acabou de dizer é demasiado importante
para que passe fugazmente aos ouvidos dos nossos ouvintes. O Sr. Dom Francisco acabou de dizer algo que é extremamente importante, que não é fácil e, simultaneamente, é decisivo para a reconstrução e refazer o tecido social da vida social e da vida humana e da vida das famílias. Mas isto, para além de ser uma questão doutrinária da Igreja, e isto assume assim uma espécie de estereotipo, não é? Impositivo, é uma doutrina, e a certa altura alguém pode passar imediatamente para o ideológico, não é? Uma ideologia. Não. Isto é a natureza do ser humano, e de tal maneira é uma natureza do ser humano que é aquilo que a criança mais anseia. Aquilo que nós podemos dar de melhor a uma criança é uma família constituída com solidez. Aquilo que mais atemoriza uma criança é perder o pai e a mãe. É vê-los... E não se sentir amada. Exatamente, porque o perder o pai ou a mãe é isso, é não se sentir amada. Isto faz parte da natureza humana. E de tal modo assim é que ficam marcas psicológicas, afetivas, emocionais no evoluir da criança, do adolescente. Porque o berço da vida humana é a família. E de tal modo assim é que também a dimensão histórica da humanidade o comprova. Sempre que uma civilização, sempre que uma cultura se degradou na sua família, foi uma civilização e uma cultura que desmoronou e caiu. Portanto, a questão não é de referendar a doutrina da Igreja, de ouvir os católicos e fazermos um referendo se o matrimónio é dissolúvel ou indissolúvel. Isso nunca esteve em questão, nem pode estar em questão, porque é uma verdade da fé e, ao mesmo tempo, uma verdade da fé que exprime a natureza humana. E a questão da família não é meramente cultural. A questão da família tem uma dimensão biológica e psicológica, afetiva, é estrutural da pessoa humana. A questão da vida e a questão da família. Nós a vida não é referendável. A vida humana não é referendável. Eu sei que há pessoas que nos estão a ouvir e que podem dizer assim, sim, mas estão a falar da família e há diversos modelos de família. Há famílias, não há família. A Igreja apresenta a sua concepção de família e entende, à luz da revelação, à luz da Palavra de Deus, à luz da Bíblia, para todos nos entenderem, que a nossa concepção de família é a família. Há outras compreensões da família, uniões de facto, já se apregou, como sabemos, a união homossexual. Há diversas apresentações de famílias. Aquela que a Igreja apresenta é a que entendemos que é a natural e, ao mesmo tempo, aquela que a revelação, pela sua luz, nos apresenta. Portanto, é neste contexto que foi ouvida toda a Igreja. Quem quis participar. Para que todos os que estão envolvidos na problemática da família, os avós, os pais, os esposos, exprimissem a sua situação, a sua conjuntura, a tal hermenêutica da reflexão que o senhor referia na introdução. E, por outro lado, também, para que todos juntos procuremos levar esta beleza da família cristã à sociedade de hoje. Porque não é um assunto restrito à hierarquia da Igreja, aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos. É de todo o povo de Deus. É um problema tão urgente, tão premente e tão grave, e acreditamos que é ele que vai renovar o tecido da sociedade, que é a compreensão da família cristã, da família segundo o projeto natural de Deus, que vai renovar o tecido da sociedade, que é urgente estarmos todos. E o Papa quis nos unir a todos, e quis que todos tivéssemos uma palavra, e que todos estivéssemos em sínodo, caminhássemos em conjunto, como ele diz. E cada um de nós lá está neste sínodo. Todos os que pronunciamos o nosso pensamento, os grupos que se constituíram nas paróquias, nos movimentos eclesiais, nos institutos religiosos que fizeram a sua reflexão, todos esses contributos foram para a Conferência Episcopal, todos esses contributos foram reassumidos e tratados e enviados para a Santa Sé, e estamos todos também presentes na nossa oração, no acompanhamento que vamos fazer deste sínodo, não é? Que tem uma beleza muito grande, até porque os sínodos foram iniciados pelo Papa Paulo VI. Foi ele que, no dia 15 de setembro de 1965, a menos de 3 meses do encerramento do Concílio Vaticano II, que aconteceu a 8 de dezembro, no dia da Imaculada Conceição de 1965, com o moto próprio Apostólica Solicitudo, oficialmente anunciou a existência
dos sínodos. E como nós sabemos, vai acontecer no dia 19 de outubro, ao encerrar esta terceira Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo dos Bispos sobre a família, a declaração de Paulo VI como beato. É muito interessante este sinal. É um sinal. Eu acho esta conversa que o Sr. Dom Francisco está a ter com os nossos ouvintes é demasiado importante para nós ficarmos reduzidos a meia hora de hoje. Quer dizer, nós temos que voltar a este tema. De facto, nós temos este desafio pela frente. João Paulo II dizia e repetiu à exaustão que o caminho da humanidade passa pela família. Em 1994 eu escrevi uma coisa que dizia: o coração do mundo pulsa na família, que vai... O senhor Dom Francisco há bocadinho referiu isso, isto é, quando a família colapsa, é a sociedade que colapsa, e nós ainda, e hoje, observando à nossa volta, a sociedade, como diz este Papa de uma forma muito bonita, não estamos numa cultura de mudanças, mas estamos numa mudança de cultura. Ele disse-o recentemente. Nós estamos numa cultura de mudança, isto é, o que vem nós não sabemos, mas para que essa cultura que se está, não sei se ainda se vislumbra, mas que há de aparecer, para ela ser saudável, ela tem que ter famílias saudáveis. E é esse o grande desafio do Sínodo, que vai agora iniciar-se e que vai continuar para o ano, é apresentar a beleza da família, a beleza da vida, a beleza do casamento, não é? Que andam degradados, andam muito por baixo. Este Sínodo não se destina a generalizar, a propagar a doença, a legitimar a doença, a formalizar a doença, digamos, com um ar cívico, não é? E cultural. Este Sínodo insere-se no ponto de vista constantemente repetido pelo Papa, em partida. Em partida significa numa atitude de irmos ao mundo sem impor de modo algum. Nós temos que aprender tanto com o mundo, porque há experiências de homens e mulheres de boa vontade, cheios de solidariedade e cheios de dimensão humanizadora, com quem a Igreja aprende. São sinais da presença de Deus no mundo, porque às vezes nós encontramos uma árvore muito bonita de jardim ou de horta num sítio inesperado. Foi uma semente que levou o vento e que ali fez nascer uma árvore. Nós encontramos sementes do Verbo, sementes do Evangelho em situações inesperadas, de pessoas que não são cristãs praticantes ou porventura nem cristãs. A Igreja tem que aprender, não quer impor, mas propõe aquilo em que acredita profundamente. E essa proposta é exatamente para levar ao mundo. Portanto, este Sínodo põe-nos em partida. Claro que nós sabemos que não temos um mundo fácil, as pessoas vivem em circunstâncias muito complexas, há problemas que são relativos e interligados à questão económica e à família, a questão da habitação, a questão do trabalho, da mobilidade, a questão é gravíssima hoje, né, no mundo ocidental. Então. E a Igreja vai e propõe com todo o seu saber de mãe, e não é uma proposta que parte de ideias, mas que nasce de pessoas, e em que as pessoas descobrem um projeto de família que as realiza, que as faz mais pessoas, mais felizes, e por outro lado que contribui para um mundo melhor e que contribui para um mundo em renovação. E é este o aspecto do Sínodo. Eu penso que o Sínodo vai propor novas formas de ajudar o nosso tempo, vai, porventura, a nível disciplinar, fazer com que esta doutrina chegue ao concreto humano de cada pessoa, aos casais recasados, às situações muito difíceis. Aos casos difíceis, como dizia João Paulo II na Familiares Consórcio, não é? Entramos num ponto que nós não sabemos como vai ser o evoluir do Sínodo. Os bispos, neste primeiro Sínodo, vão fazer, sobretudo, uma abordagem mais geral
de tudo o que receberam das igrejas locais e vão propor os problemas em reflexão. O segundo sínodo vai ser o que vai entrar mais em concreto. Não vamos esperar deste primeiro sínodo já concretizações. Quando eu digo concretizações, é a disciplina da igreja, a concretização pastoral, de chegar a cada pessoa com a beleza do seu entendimento do matrimónio e da família. Permita-me, nós temos que terminar, porque o tempo... Com certeza. Eu digo sempre aos meus ouvintes, de facto o relógio não para e anda, e ainda bem que anda. O Papa recentemente, há dois dias, dia 26, há 3 dias, há 5 dias, dia 26 de setembro, a uma reunião do movimento focular, resumiu a missão deste movimento, de todos os movimentos, a três palavras, ou a 3 ideias: contemplar, sair e fazer escola. No fundo, eu penso que é o que o Papa nos desafia, a nós, eu que não sou focularino, o ouvinte que é, o outro que também não é, o outro que é fazermos da nossa vida estes pilares: contemplar, sair, que é uma palavra muito querida a este Papa, uma igreja em saída, não uma igreja fechada sobre si própria. E quando se diz igreja, o Sr. Dom Francisco referiu, e muito bem, quer dizer, é o conjunto de todos os batizados, não são só os bispos, não é? Antigamente, eu tenho pena que o Papa tenha abolido, não sei se foi João Paulo II, não me recordo, que começava sempre Paulo, fulano de tal, servos, servorum Dei, o servo dos servos de Deus, que era uma expressão muito bonita, que caiu em desuso, e é pena, porque ele é o primeiro servidor. Se ele é o primeiro, quem nós somos, senão os primeiros, os segundos ou os terceiros servidores? Começou a ser utilizada pelo Papa Gregório Magno no século VI, exato, em que, perante a afirmação do poder dos senhores do mundo, que se apresentavam como grandes imperadores, e também de alguns hierarcas da Igreja, ele, por contraste, começou a assinar-se servo dos servos de Deus. Servo de Deus. E veio até depois do concílio, eu não me recordo agora quem foi que deixou de usar, mas foi um dos papas recentes. Senhor Dom Francisco, o Papa pede que se reze por este sínodo. É exatamente um sínodo de todos. Não é um sínodo dos bispos apenas, é um sínodo da Igreja. A Igreja encaminhada em conjunto. E por isso a participação começou naquela possibilidade de todos, com maior amplidão, participarmos, e continua agora na oração. É, de facto, muito importante rezar pelo sínodo, porque é rezar por algo que tem a ver com o futuro do mundo, que é a família. Este sínodo é a família. A Igreja, perante o drama, sobretudo da sociedade ocidental, porque o problema da família não se põe de igual modo em todo o mundo. Não. Na África. É gravíssimo no Ocidente. Exatamente, não é? E perante esta circunstância, a Igreja, como mãe, está muito preocupada, porque o que está em questão são pessoas. E são pessoas que sofrem. E não podemos deixar aqui de recordar as crianças, não é? Quando nós amamos as crianças, temos que lhe dar uma família. Quando nós amamos as crianças, temos que ultrapassar as nossas dificuldades conjugais. Temos que fazer tudo para que aconteça o perdão, para que a criança tenha uma família. Quando nós, devido aos nossos problemas, privamos uma criança da sua família, do seu pai e da sua mãe, a criança entra numa dimensão marcada da sua vida. É um marco na sua vida, a perca do pai e da mãe em negativa. Conjunto. Negativa, claro. Portanto, a Igreja está tão preocupada com os idosos. Os idosos são uma fonte de riqueza, de sabedoria. Gosto de ouvir isso, que eu já sou idoso. Mas veja, quando nós dizemos que a Europa é uma Europa velha, se fosse velha, era sábia e prudente. Talvez não seja uma Europa velha, mas uma Europa vazia. E envelhecida. Um vazio que gera um envelhecimento por exaustão. Aquela exaustão que vem da frustração, aquela exaustão que vem da amargura, aquela exaustão que vem da irrealização. É o que a Europa é neste momento. Mais do que uma Europa velha, é uma Europa exausta pelo seu vazio espiritual. Bento XVI dizia que era uma Europa cansada. Exatamente. A expressão é dele. Estamos numa Europa cansada. E muito feliz. E é exatamente perante esta Europa que a Igreja está tão preocupada, que reflete em 2 sínodos aquilo que é a base da sua renovação, da sua revitalização, que é a família, como já aqui disse.
foi a sua expressão. E como tal nós temos que acompanhar este sínodo, porque é acompanhar o Ocidente, é acompanhar a família. Acompanhar o sínodo não é só rezar pelos bispos. Acompanhar o sínodo é rezar por nós todos. E eu faço esse apelo a todas as comunidades e, de um modo muito concreto, a cada ouvinte, a cada espectador, para que nesta jornada sinodal, diariamente, lembremos ao Senhor que conduza a Igreja nesta grande tarefa da esperança, que é a renovação da Europa, a renovação do mundo, através do contributo que dá à renovação da família. Que o Espírito Santo sopre como no Pentecostes. Muito, não é? Muito verdadeiramente vai superar, tenho a certeza, porque Deus está do nosso lado. Do lado do homem, da pessoa humana. Que aqui no fundo é fundamental. Sr. Dom Francisco, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, porque este é um tema demasiado sério e importante e decisivo para ser tratado assim muito rapidamente, ainda que com uma imensa profundidade, mas foi em pouco tempo. E nós precisamos de o ouvir mais vezes com igual profundidade. Muito obrigado pela oportunidade e sempre com o maior gosto estarei com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores e com a sua pessoa, que muito estimo. Muito obrigado, eu sinto-me muito elogiado. Minha pessoa olha, não digo que sou o servo dos servos de Deus, porque isso é presunção demasiada, mas estou aqui ao serviço, não sei fazer outra coisa. Muito obrigado. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.